Bom, agora sim, vamos lá. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Opa, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, fulano, empregado, sofreu um acidente de trabalho, certo? Sofreu um acidente de trabalho. Opa, fulano vai ganhar a indenização se houve dolo ou culpa da empresa? Vai. Além da indenização, ele vai ganhar também o seguro. O seguro é pago pelo empregador, em benefício do empregado. Sofreu um acidente, ele ganha o seguro. Certo? Mas além disso, ele pode pleitear a indenização por dolo ou culpa. Eu vou dar um exemplo que já é um exemplo antigo, um exemplo bem antigo, mas um exemplo que ficou muito marcado em mim e nas pessoas na época. Uma fábrica de goiabada, esse exemplo é fantástico. Há muitos anos atrás, uma fábrica de, sabe aquelas goiabada cascão, aqueles potes? Eu devia ter trazido uma aqui. Naquele pote que é aquela goiabada que você parte depois do almoço e come com um creme cracker, por exemplo. Você bota uma creme cracker, o doce, né, de goiabada e a outra creme cracker. Ou então, eu gosto muito, fiquei salivando aqui, mas eu gosto muito de comer esse doce com queijo coalho frito, ele meio derretido. E, enfim, a minha filha gosta, de vez em quando ela come esse doce, essa goiabada, com leitinho por cima. Leitinho, ela bota leitinho. A minha esposa prefere colocar leite condensado. Leite condensado não, leite condensado é creme de leite por cima. Enfim, mas eu acho que você sabe, né? Aquela goiabada, ela é redondazinha, você vai tirando as fatias como se fosse um bolo. E a fábrica dessas goiabadas, elas têm máquinas enormes, onde o caminhão vem e despeja, um caminhão de goiabas despeja a goiabada em cima por cima dessa máquina, e essa máquina vai triturando as goiabas. Dá para imaginar a caçamba do caminhão sendo invertida, quilos, talvez toneladas de goiaba caindo, e a máquina vai triturando tudo. Pois bem, um empregado estava operando essa máquina e a máquina parou. Travou. Aí ele, caramba, o que será que aconteceu? Ele abriu a máquina, acho que é aquilo, entrou na máquina. E um outro funcionário que ia parando, eu tô rindo aqui, mas nem sei porque isso é trágico. Outro funcionário que ia passando disse assim, por que está aberto? Foi lá e fechou, e ligou. E a máquina, obviamente, o cara virou história. O cara virou goiabada. Foi um escândalo, saiu no Jornal Nacional, saiu uma confusão gigantesca. O sujeito foi literalmente triturado junto com as goiabas. Você abria lá um pote na sua casa, abria um pote de goiaba e via um dedão. A empresa aproveitou e lançou uma promoção. Acha o dedão e ganha um skate. Acha um globo ocular e ganha uma viagem para Paris. É mentira, tô brincando. A empresa não fez isso coisa nenhuma. A empresa tirou todo o lote nem entrou o lote no mercado, né? E teve que pagar o quê? E teve que sofrer uma ação judicial. A empresa foi processada pela família do trabalhador. A família pediu uma indenização. Aí, eu gosto muito desse exemplo porque a empresa, na época, se defendeu dizendo o seguinte, não, eu não tenho que pagar indenização coisa nenhuma. Por quê? Porque ele já era segurado, eu pago um seguro. Ele ganhou um seguro, ele não, né? A família ganhou um seguro. Eu pago um seguro, a família ganhou um seguro, não tem mais que pagar indenização. Conversa, balela, besteira. Se houver dolo, eu não vou dizer que nesse caso houve dolo, né? O cara que fechou a máquina não tinha intenção de matar, eu acho. Mas houve pelo menos culpa. Se houve dolo ou culpa, além da indenização paga pelo seguro, também haverá a indenização paga pelo dolo ou culpa. Certo? A família ganhou nesse caso, a Justiça Trabalhista deu a ela não só o direito, a indenização pela seguradora, né, que eles já tinham recebido, mas também uma segunda indenização pela culpa invigilando, como eles chamam, da empresa. Ah, Nelson, mas a culpa não foi da empresa, foi do outro empregado que não olhou para ver se tinha alguém dentro. A empresa é responsável pelos atos dos seus empregados. Ponto. Certo? Fulano está lá no seu caminhão, no caminhão da empresa, sofreu um acidente. Bom, ele vai ganhar a indenização, vai ganhar o seguro. Vai ganhar o seguro. Houve dolo ou culpa da empresa? Não, foi um acidente. Só ganha a indenização do seguro. Certo? Além dos benefícios previdenciários, né? Ele vai ficar lá em auxílio acidente, auxílio doença.
Se ficar com sequela, auxílio acidente, talvez ele se aposente por invalidez. Eu não estou falando da Previdência, estou falando de constitucional. Sofreu acidente de trabalho no caminhão lá, bum, eita caramba, ó, indenização, porque ele é segurado, paga o prêmio do seguro. Ah, mas ele sofreu porque a empresa não trocou os freios, as pastilhas de freio estavam desgastadas, a empresa foi notificada, mesmo assim ela não fez o que tinha que fazer. Ah, foi? Então, porrada na empresa, tem que pagar ainda a indenização por dolo ou, nesse caso, culpa, negligência, certo? Culpa em direito é sempre imprudência, imperícia ou, nesses exemplos trabalhistas, negligência, tá certo? Ora, vamos lá. Continuando, meus amores, continuando. Que mais? Um outro inciso. Fundo de garantia por tempo de serviço. Não tenho muito o que falar desse, né? O trabalhador tem direito ao FGTS. Vou passar aqui. Licença paternidade nos termos fixados em lei. A licença maternidade nós já falamos. No mínimo 120 dias. E a paternidade, Nelson? A lei nacional até hoje não surgiu. Tem algumas leis estaduais, para servidores públicos estaduais principalmente, que falam em 15 dias. Mas enquanto a lei nacional não se aplicar, o seletista vai usar a ADCT. O seletista vai usar como licença paternidade 5 dias. O homem tem direito a 5 dias de licença paternidade. Ok? 5 dias de licença paternidade. Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Eu vou digitar aqui Constituição Federal. Eu vou abrir a Constituição Federal aqui, no ato, na lapada, para você ver. E eu vou digitar aqui, ó, licença paternidade. Digitei alguma coisa errada aqui. Licença paternidade. Pronto. Licença paternidade nos tempos é o inciso que a gente tá, né? Mas deixa eu ir lá para a ADCT. Deixa eu ver se isso aqui é ADCT. Não, é não. ADCT. Olha só. Atos das disposições constitucionais transitórias, ADCT. Eu ainda vou chegar lá, mas eu já estou aproveitando para ver agora com vocês. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 10 da ADCT. Até que a lei venha disciplinar o dispositivo, o disposto no artigo 7º, inciso 19, é o que a gente está vendo agora. Até surgiu uma lei disciplinando, dizendo alguma coisa contrária. A licença paternidade, o prazo da licença paternidade a que se refere a esse inciso é de 5 dias. Enquanto não surgir lei dizendo o contrário, a licença será de 5 dias. Ok? Não é lindo isso? Não é fantástico isso? Caramba, Nelson, agora eu entendi. Isso aqui é professor. Obrigado, mas deixa para elogiar no final. Agora a gente vai para outro inciso. Dá uma olhadinha aí. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo, no mínimo, de 30 dias, nos termos da lei. Apesar da lei dizer aqui proporcional ao tempo de serviço, na prática todo mundo só paga o mínimo. Fulano tem 6 meses de trabalho. 6 meses de trabalho. Aí o que vai acontecer? Fulano com 6 meses de trabalho foi demitido. Certo? A empresa quer demitir. Ou ela indeniza pagando um salário a mais, ou ela dá a fulano um aviso prévio. Olha, fulano, nós vamos rescindir o teu contrato. Nós vamos rescindir o teu contrato de trabalho e você está aqui de aviso prévio. Esse aviso prévio será de no mínimo 30 dias. Pode ser de 60? Pode. Pode ser de 90? Pode. Tem que ser proporcional ao tempo de serviço. Se fulano com 6 meses ganhou 30 dias de serviço, fulano com 1 ano tem que ganhar 60 dias de aviso prévio. Comunicação prévia, no mínimo 60 dias. Na prática, ninguém faz isso. Na prática, o cara ou indeniza com um salário a mais, 30 dias de remuneração extra, ou avisa com 30 dias de antecedência. Mas o que importa é a lei, não é? É a teoria, é a Constituição. Então, o que importa é o aviso prévio será proporcional. Na prática, todo mundo só ganha 30 dias. Mas é proporcional ao tempo de serviço e será de no mínimo, 30 dias. Na prática, é 30 dias para todo mundo. Todo mundo. Certo? Ok? O que importa é a teoria. Vamos lá. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Eu acabei falando antes, não foi? Atividade penosa. Aliás, já falamos essa, não foi? Penosa é atividade... Alguém falou aí de galinheiro, né? De granja, mas não é
fronteira ou local de difícil acesso. Insalubridade são os agentes nocivos atacando sua saúde física ou mental aos pouquinhos, paulatinamente, porém diariamente. E periculosidade é um risco de vida, ou se preferir, risco de morte iminente. Certo? O que mais? Parágrafo único diz. Opa, parágrafo único porque já terminamos o artigo 7º. Mas atenção para o que ele diz. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos... todos esses. Todos esses. Esses todos aqui. E atendidas as condições estabelecidas em lei. E observadas a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades. Os previstos, e aí, olha, mais incisos. Então, as domésticas têm direito a esses incisos, a esses direitos, e mais esses daqui. Bem como a integração de a sua previdência social. Caramba, Nelson, então ela tem direito a praticamente tudo. Na verdade, há muitos anos que a doméstica já tem todos os direitos equiparados. Mas até esse parágrafo ser emendado, a doméstica só tinha alguns poucos direitos previstos na Constituição. Ela tinha os direitos todos, mas a maioria eram direitos legais. Não eram direitos constitucionais, eram infraconstitucionais, direitos legais, direitos abaixo da Constituição. Era mais fácil mexer nos direitos da doméstica. Bastava uma lei para, mudar. Aí, agora não, já há alguns anos, a Constituição trouxe para ela praticamente todos os direitos. Praticamente todos. Ficou de fora um ou outro que ela tem, mas tem direito do ponto de vista da lei, não do ponto de vista da Constituição. Nelson, eu tenho que decorar isso? Não, porque como ela tem quase todos os direitos, praticamente todos os direitos, ficou mais fácil para você associar e fazer a questão da prova. Porém, eu coloquei aqui para vocês, eu separei isso aqui para vocês. A doméstica tem quais direitos previstos na Constituição? Direitos constitucionais. Direito ao salário mínimo, direito à irredutibilidade de salário, salário irredutível, direito ao 13º, direito à multa dos 40% do FGTS, seguro-desemprego, o próprio FGTS, né, a Previdência. Tem direito ao que falamos na aula passada, nos vídeos passados. Eu dei o exemplo com, meu Deus, Samira, não, quando foi o exemplo? Alguém aqui esqueci agora, mas uma das nossas amigas aqui, a doméstica foi lá e quebrou todo o jogo de pratos, lembra? O jogo de pratos, quebrou tudo. Posso fazer a retenção dolosa, a doméstica tem direito à não retenção dolosa. Claro que tem aquelas exceções, não é? Tributos previstos em lei, pensão alimentícia e, no caso do meu exemplo passado, dano causado pelo empregado. Certo? A doméstica tem só esses direitos, Nelson? Não. Duração de trabalho de 8 horas ou 44 horas semanais. Passou disso, tem direito a hora extra. Repouso semanal remunerado, vimos agora. Tem direito a férias, licença, seja maternidade ou paternidade. Tem direito? Tem direito. Aviso prévio. O que vimos hoje, redução dos riscos inerentes ao trabalho. Tem direito à aposentadoria, claro, se contribuir, tá? Se contribuir para a Previdência. Remuneração do trabalho noturno superior ou diurno. Adicional noturno. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Então, a doméstica, ela pode, através do seu sindicato, participar de convenções coletivas e acordos coletivos, negociações coletivas. Tem direito a salário de família, isso aqui foi um grande ganho para a doméstica, ela não tinha antes, mas tem direito a salário de família. Tem direito de colocar seus filhos em creche para escolas a partir dos 5 anos de idade, até os 5 anos de idade. E seguro contra acidente de trabalho, aquele que a gente viu agora do exemplo das goiabas. As proibições que eu vi com vocês, mesma coisa, proibição de diferença de salário, proibição se ela for de diferença de salário para deficiente físico, sexo, idade, cor, estado civil. E ainda proibições do trabalho noturno, perigoso ou insalubre se menor de 18 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Certo? Ok, meus amores? Posso?